No Salmo 78 da Bíblia, nós encontramos uma descrição histórica do que tinha acontecido com o povo de Israel. O povo de Israel era o povo escolhido de Deus, não por ser melhor, mas para começar. Eles não entenderam esse chamado e se envaideceram, achando que eles tinham exclusividade de Deus. Eles tinham a primazia, o começo. Deus quis começar com alguém, começou com eles, Israel, mas eles não tinham a exclusividade de Deus. Ninguém tem, nenhuma denominação tem. No entanto, o cristianismo está cheio de pessoas que pensam assim, que tem exclusividade de Deus, que Deus é só deles. Você já ouviu isso numa denominação? Aqui é a obra de Deus, Deus aprova aqui. Cuidado para não ir para outro lugar, porque é aqui onde Deus está, coisa desse tipo. Não faltam denominações que se julgam exclusivistas, eles são os tais. Israel caiu neste mesmo pecado de achar que eles eram melhores que as outras nações. Não eram. Eles apenas foram escolhidos para começar, eles tinham que ser exemplo para os outros, amar os outros, e hoje em dia não é diferente. O cristianismo é inclusivista, não é exclusivista, não é para excluir ninguém. Todo aquele que é de Jesus é meu irmão, mas ele é diferente, mas tem que ser diferente, mas ele tem outra doutrina, aquele grupo é esquisito, tem mulher na frente como pastor, aquele outro faz isso, faz... Olha, cada um é diferente, todos vamos prestar contas a Deus. O que não podemos é usar isto como pretexto para nos julgarmos melhores. Isto é sectarismo, é um pecado que leva para o inferno a liderança e quem concordar com a liderança. O sectarismo, o julgar-se melhor do que os outros e a exclusividade que alguns querem ter de Deus, isto é pecado de sectarismo. Infelizmente, há muitas denominações sectárias no meio cristão. E o que fazemos nós? Vamos amá-los. Amá-los, não embarcamos no sectarismo deles. Porque, como se diz, se eles são sectários, então vamos nós também ser com eles. Não, não é assim. Existe um movimento chamado Movimento de Consciência Negra, que não é nada mais do que um racismo. Se julgam perseguidos historicamente, então querem se levantar contra os outros para requerer benefícios e vantagens, como se fosse uma compensação pela história. Isto é divisão, isto é mal, isto é desintegrar um país. Isso é racismo também, dos brancos contra negros e de negros contra brancos. Isso também é racismo. Nós não temos isso no Brasil, embora muitos queiram trazer isto para o Brasil. Mas no cristianismo, isso se chama sectarismo, por várias razões. Não só por raça, como eram os judeus, mas no meio cristão, o que mais divide é doutrina. Na verdade, a doutrina é pretexto. O que acontece ali é que há líderes que querem se endeusar. Eles querem ser os tais e usam certas doutrinas como pretexto. Eu me lembro que uma vez em Portugal estive numa igreja que estava dividida, uma igreja pentecostal, porque havia um missionário porto-riquenho do Porto Rico que dizia que ele era o dono da verdade, a doutrina dele era mais certa. E ele exigia que os outros, para serem salvos, tinham que ser rebatizados em nome só de Jesus. Não podia ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo estava errado. E como ele tinha dinheiro que trazia de Porto Rico, começou a comprar os irmãos e pessoas começaram a se batizar também. Pessoas começaram a se batizar nesta nova doutrina. Na verdade, a doutrina era pretexto. O que eles queriam era dinheiro, o que eles queriam era poder, era glória humana, e a doutrina era pretexto. Assim, na maior parte dos evangélicos, as divisões que existem são por pretexto.
pretextos, não são reais, não são motivos sérios. Deus tem uma igreja só, a unidade é essencial. Jesus orou pela unidade, não devemos apoiar nenhum movimento sectário. Então, essa história de que se eles são sectários contra nós, então nós também vamos ser contra eles, está errado. Eles são sectários contra nós, mas nós os amamos e os incluímos em nosso amor, em nossas orações e, se possível, em nossas ações também. O povo de Israel, então, no Salmo 78 é descrito historicamente como tendo se afastado, se desviado dos caminhos do Senhor, e Deus providenciou muitas oportunidades para que eles voltassem. Diz aqui no versículo 38 que Deus, que é misericordioso, perdoou a iniquidade deles e não destruiu o seu povo. Antes, muitas vezes desviou a sua ira e não deu largas à sua indignação. Esta é a atitude correta. Deus teve essa atitude para com o seu povo de Israel. Mesmo irado contra o pecado deles, Deus segurou a sua ira e usou de misericórdia. Deus quer que cada um de nós cristãos espelhemos o rosto de Deus, de Jesus. Se alguém se faz nosso inimigo, nós os amamos. Se alguém nos faz um mal, nós perdoamos. E Deus nos trata para que estejamos neste padrão. Quando a gente se envaidece, segue o caminho da independência, nós não ligamos para os outros, isso é comum. O cristão vive uma vida egoísta, então Deus lança sobre ele o seu juízo com disciplina, com situações difíceis, como diz no versículo 49, a cólera, indignação, calamidade e até legiões de anjos portadores de malhas. Deus faz isto, porque Deus controla os demônios também. Então, quando Deus quer dar uma lição em um filho seu, ele libera demônios para perturbar a vida daquela pessoa. Isso é o que acontece quando o crente anda em pecado. Deus libera alguns demônios para perturbarem a vida dele. Ele não quer andar com o Senhor, Deus libera demônios. É interessante, isso está aqui no versículo 49 do Salmo 78. E assim, Deus age sempre no propósito de despertar o seu povo para voltar a prática das primeiras obras, voltar a obedecer, voltar a ser fiel. É Deus quem faz isso acontecer. Portanto, ele faz isso por amor. A bondade de Deus opera no seu povo por amor, para que o seu povo também espelhe para o mundo a luz do Senhor, transmita para o mundo o perfume da presença de Deus, que faça diferença pelo amor, pelo bom testemunho, pela verdade. É assim que Deus nos quer. Você entende isso? Portanto, minha irmã, se está passando um aperto, é porque tem alguma coisa que Deus quer ensinar para você. A igreja onde você está numa situação difícil, comece a abrir os olhos, alertar os irmãos a se voltarem para Deus. A igreja onde você está é sectária, ela não liga para as outras, nem quer saber das outras. Alerte seus irmãos, porque Deus vai trabalhar aí nessa igreja. Isto não é de Deus. Sectarismo, exclusivismo não é de Deus. Cuidado, você pode ser conivente se na igreja onde você está as coisas estão caminhando nessa direção. Pense nisto, meu irmão, minha irmã.